Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, criançada, tudo bem, turma do segundo ano? Eu sou o professor Lucas e hoje nós vamos falar de matemática. O nosso tema de hoje é medidas. Você sabe o que é isso? Você já parou para pensar o que significa a palavra medidas? A palavra medida, ela traz a dimensão sobre algum corpo, sobre algum material, sobre algum objeto. E ela é muito importante no dia a dia, porque é através dela que nós fazemos menção sobre dimensão de uma distância a outra, sobre o peso de algumas coisas, a capacidade de carga de um material, de um objeto. Então, a medida, ela é muito importante no dia a dia e ela está presente na nossa vida diária. Ok? Então vamos começar aqui sobre a história das medidas. Há muito tempo atrás, o homem o ser humano, ele começou a perceber as medidas, as dimensões, desde o começo da sua existência. Por exemplo, nas necessidades de caça, né? O homem, ele começou a entender que alguns materiais, alguns objetos, eles tinham mais eficácia na caça quando da distância da caça entre o homem e a caça, né? O peso da caça, o tamanho do animal que ele queria caçar. Então, para cada tipo de caça, para cada modalidade de caça, eles começaram a perceber que precisavam de algum material e perceber as medidas, o peso do material necessário para a caça. Então, a partir daí, começou a ter a necessidade de observar as dimensões e as medidas. Então, nós temos alguns tipos de medidas. Nós temos aqui duas características de medidas. Nós temos as medidas não padronizadas e as medidas padronizadas. O que é isso? O que é medidas padronizadas e medidas não padronizadas? Nós já entendemos que as medidas, elas são as necessidades de compreendermos o tamanho, o peso, a distância, as dimensões de alguma coisa, de um objeto, de um corpo, a distância de um lugar para o outro. E o que é medida padronizada e medida não padronizada? Você consegue perceber? Você tem alguma noção, alguma percepção sobre esses dois termos? Vamos lá então? Olha só, medidas não padronizadas. O que é uma medida não padronizada? São medidas que não têm um padrão específico. Por exemplo, não tem uma medida fixa, que no caso, por exemplo, é o passo, o pé, o palmo, os dedos. Por que isso são medidas não padronizadas? Porque cada um de nós temos um tamanho de mão, né? A minha mão, por exemplo, é diferente da sua mão. O tamanho da minha mão é diferente do tamanho da sua mão. Então isso também vai interferir no resultado da distância que nós vamos medir, né? De uma distância a outra, por exemplo, de uma mesa, se eu for medir o meu palmo, vai dar um número menor que o palmo de uma criança, por exemplo, de 7, 8 anos, como a sua mão, por exemplo. O passo é a mesma coisa. Quando você vai brincar, né, na rua da sua casa, quando você vai brincar no quintal da sua casa e você quer medir uma distância, geralmente você utiliza o passo, né? Você conta os passos ali e você vai demarcar os limites. Então, é da mesma forma. Então, essas são medidas não padronizadas, tá? Ou seja, são medidas que não têm uma medida fixa, não tem uma medida padronizada, ok? Aqui nós temos duas imagens, por exemplo. Aqui nós temos a medida da mão, a medida dos passos. Então, essas são medidas não padronizadas, ok?
E nós também temos, então, as medidas padronizadas, que são as medidas que têm que são medidas fixas, ok? Que são medidas internacionalmente fixas, que no caso aqui nós temos a régua, né? Nós temos a trena, nós temos as fitas métricas, né? Que são medidas padronizadas. E com elas nós utilizamos o quê? Nós utilizamos os centímetros, metros, quilômetros e entre outros. Temos várias formas de medidas padronizadas, ok? E nós utilizamos no nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia escolar, por exemplo, nós utilizamos muito a régua, que é uma medida fixa. E a régua, ela tem ali milímetros, né? Que são os risquinhos menores. Os risquinhos maiores, que são acompanhados de números, são os centímetros. Então elas variam, as réguas de 20, 10 centímetros, nós temos réguas de 30 centímetros, até 40 centímetros, para a gente trabalhar, né, para nós trabalharmos na nossa escola, no nosso ambiente escolar. Então, nós temos a medida não padronizada, que são os palmos, os passos, os pés, os dedos, e também nós temos as medidas padronizadas, que são esses objetos que nós vimos, né, que régua, fita métrica e entre outros. E para medirmos o volume de um corpo, por exemplo, nós também temos outro tipo de medida padronizada que mede volume, ok? Como alguns recipientes que têm ali os valores conforme a capacidade de cada recipiente, né, que são os ml, os mililitros, os litros e etc. Nós temos vários tipos de medidas padronizadas para medir o volume de um corpo, ok? E para medirmos a massa desse corpo, nós também temos algumas medidas padronizadas internacionalmente, né, que nós utilizamos. A balança de precisão, por exemplo, que nós temos as gramas, as quilogramas e medimos também as toneladas. Essas medidas são medidas para medir a massa de um corpo, a massa de um objeto, a massa de algum material. Ok? Olha só, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula sobre esse tema. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Vai ser uma aula mais prática e eu creio que você vai gostar muito. Ok? Então, até a próxima. Muito obrigado. Prefeitura Municipal de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.